Fala galera, beleza? Aqui é o Vini novamente e nessa última aula sobre os ossos do crânio nós vamos falar especificamente dos forames que compõem o crânio. Se você veio diretamente para esse vídeo, eu recomendo que você assista também os outros dois vídeos da playlist sobre os ossos do crânio, já que nesses outros vídeos nós falamos sobre todas as estruturas, todos os ossos, todos os acidentes ósseos cranianos, e falamos e citamos os forames. Neste vídeo agora nós vamos especificar cada forame que nós falamos e alguns outros mais. Tá certo? Esse vídeo é dedicado somente aos forames, aos canais e às fissuras que estão presentes no crânio. Vamos começar então por uma vista anterior do crânio. Começamos então com a incisura supraorbital, nesta região. Por ela passam os vasos e os nervos supraorbitais. Seguimos para o canal óptico, este que está aqui na órbita, este que é o canal óptico. Por ele passam o nervo óptico e a artéria oftálmica. Ao redor do canal óptico, nós temos a fissura orbital superior. Aqui, ó, ela está na órbita, ela está superior. Esta fissura orbital superior, por ela passam nervos oculomotor, o nervo troclear, o abducente, o oftálmico e as veias oftálmicas. Falamos da fissura orbital superior, então agora vamos falar da fissura orbital inferior, nesta região. Nessa fissura orbital inferior, passa-se o nervo zigomático e os nervos e os vasos infraorbitais. Continuamos, vemos aqui na maxila o forame infraorbital. Por que infraorbital? Porque ele está abaixo da órbita. Então ele é infraorbital. Por ele passa os nervos e os vasos infraorbitais. São muito importantes para a anestesia de dentes superiores. Mas vamos falar mais sobre anestesia na aula de anestesia dental, correto? Aqui, bem pequenininho, vocês veem nessa bolinha pequenininha azul, aqui está o forame zigomático facial, visto que este osso é o osso zigomático. Então, o que passa nesse forame minúsculo, quase imperceptível? Passam nervos e vasos zigomático-faciais. Percebe-se que, olha como que ele é bem pequenininho e mesmo assim ainda passa nervo e vaso nele. Interessante, né? Continuando com o osso zigomático, agora vamos ver ele por uma vista interna. Este forame aqui, também pequeno, é chamado de forame zigomático temporal, pelo fato dele estar no osso zigomático e próximo ao osso temporal. E o que passa por este forame? Nervos e vasos zigomático-temporais. O legal é que no osso zigomático, o nome do forame é o nome dos nervos e vasos que passam por ele para facilitar. Né? Também vale para o infraorbital. Tem vários forames que acontece isso para facilitar o aprendizado. Então vamos seguir para o próximo forame, este aqui. Nós temos o forame zigomático orbital. Por que zigomático orbital? Pelo fato dele estar no osso zigomático e também pelo fato dele estar na órbita. Aqui é uma parede da órbita. Tá? E o que passa por esse? O nome dele é zigomático orbital, então passam nervos e vasos zigomático-orbitais. Simples, né? A parte do zigomático é mais fácil de entender. Vamos seguir agora para a mandíbula. Na mandíbula nós podemos ver de forma evidente aqui dois forames, um do lado direito e um do lado esquerdo. São os forames mentuais, ou também chamado de forame mentoniano. É o forame mentual, então passa nervos e vasos mentuais, ou nervos e vasos mentonianos. Forame extremamente importante também para anestesia dental. Também na mandíbula nós temos um forame extremamente importante, mas agora por uma vista interna. Aqui, ó, temos o forame da mandíbula. Né? Ele está na mandíbula, então é chamado de forame da mandíbula. É muito importante pelo fato de passar os vasos alveolares inferiores e o nervo alveolar inferior. O interessante é que este nervo alveolar inferior, ele entra pelo forame da mandíbula, ele faz todo este trajeto, enervando todas as raízes dos dentes inferiores,
e ele continua, né, aqui por toda a mandíbula, e tem um ramo dele que sai aqui no forame que nós acabamos de falar, que é o forame mentoniano mentual. E aí este ramo vai inervar mucosa, periósteo, etc., né, gengiva desta região de dentes anteriores. Outros forames muito importantes são os forames presentes no palato do paciente. Neste exemplo, neste aplicativo, não existem estes forames, então eu peguei uma imagem muito didática que eu vou mostrar para vocês nesta imagem. Vamos começar então pelo forame incisivo. O nome já diz, forame incisivo está perto de quem? Dos incisivos. Neste caso, os incisivos superiores. Então o nome dele é forame ou canal incisivo. E o que passa neste forame? Passa o nervo nasopalatino. Este nervo nós vamos falar bem na frente na parte de anestesia, mas é um nervo muito importante para a anestesia de toda esta região de canino a canino aqui do palato do paciente. Nas próximas aulas que eu postar no canal vai ser sobre anestesia também. Então vamos falar mais sobre este nervo e a técnica anestésica correta. Seguimos então agora para os forames palatinos maiores e forames palatinos menores. Pode-se observar aqui, nesta região mais escuro, temos o forame palatino maior, visto que ele é maior do que os menores, certo? Ele é um pouco maior. Ele está na região da lâmina horizontal do palatino. Vejam aqui ele neste local. E logo abaixo estão os forames palatinos menores. Olha, aqui tem uma vista melhor para ver. Os forames palatinos menores. Então temos o forame palatino maior, pelo qual passam os vasos e o nervo palatino maior, importantíssimo para a anestesia de toda esta região, desde pré-molar até molar do palato do paciente, certo? E temos os forames palatinos menores, que por eles também passam vasos e nervos palatinos menores. Outra região também que nós não conseguimos observar naquele aplicativo são os forames parietais. Eles estão aqui no osso parietal por uma vista superior aos dois ossos parietais, unidos pela sutura sagital. Aqui estão os dois forames, os forames parietais, visto que estão no osso parietal. E o que passam por eles? Passa a veia emissária parietal. Nós falamos agora sobre os forames parietais. Agora vamos descer um pouco. Temos aqui no osso temporal, aqui o processo mastoide, e perto desse processo mastoide temos o forame mastoide. Passa a veia emissária mastoide, tanto neste quanto neste. Agora vamos remover os ossos parietais para que a gente possa observar o crânio por uma vista interna. Vemos a base do crânio. Vamos começar falando de um forame que também não está representado aqui, mas ele fica nesta região que é chamado de forame cego. Ele fica nessa região do osso etimoide, né? Aqui está a lâmina crivada, né? Ou a lâmina cribriforme, aqui está a crista galli, que parece uma crista de galo. E aqui, na região da crista galli superior, tem um forame chamado de forame cego. Por ele também passa a veia emissária. Agora vamos falar deste forame presente na asa maior do osso esfenoide. Aqui está o esfenoide, aqui é a asa maior do esfenoide, que é chamado de forame redondo. Este forame redondo passa ao nervo maxilar. O nervo maxilar, só como curiosidade, também nós vamos falar em umas próximas aulas sobre a inervação dos dentes, mas o nervo maxilar, ele é uma das 3 divisões do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo fica nesta região aqui, ele vai se dividir em nervo oftálmico, vai se dividir em nervo maxilar, que vai passar pelo forame redondo, e falando do forame oval aqui, vai ter uma terceira divisão que é o nervo mandibular, que vai lá para a mandíbula, que também é a divisão do trigêmeo, que é o 5º par dos nervos cranianos. Então, forame redondo, nervo maxilar, e forame oval, nervo mandibular. Seguindo, temos o forame espinhoso, ele é um forame menor, próximo do oval. Este forame espinhoso passa a artéria meningea média. Seguindo,
Aqui nesta região, observem, em azul, nós temos o forame lacerado, ou forame lácero, pelo qual não passa nenhum vaso e nenhum nervo. Forame lácero ou lacerado. Próximo ao forame lacerado, temos aqui um forame chamado de canal carótico. Pelo canal carótico, passa-se a artéria carótida interna. Então, canal carótico passa a artéria carótida interna. Podemos ver aqui no meato acústico interno, né? Lá nós tínhamos o meato acústico externo, os ossos do ouvido médio, que é estribo, martelo e bigorna, e aqui temos o meato acústico interno, uma continuação destes daí na sequência. No meato acústico interno também passa o nervo facial, que é o 7º par dos nervos cranianos, que são 12 no total. Passa o nervo vestíbulo-coclear, que é o 8º par dos nervos cranianos, e a artéria labiríntica. Aqui nesta região nós temos o forame jugular, pelo qual irá passar a veia jugular interna, também o nervo vago, o nervo acessório e o nervo glossofaríngeo. Também é um forame muito importante. Olha a quantidade de estruturas que passam por este forame. Então o nome, forame jugular, não passa somente a veia jugular. Passam mais 3 importantes nervos, certo? Então é veia jugular, é a única veia. Os outros são nervos. Aí temos o nervo vago, o nervo acessório e o nervo glossofaríngeo. No osso occipital, nós podemos observar aqui um canal chamado de canal do hipoglosso, visto que vai passar por ele o nervo hipoglosso, que é o 12º par dos nervos cranianos. Aqui temos o forame condilar, que também vai passar aqui, ó. Está no côndilo do occipital, chamado de forame condilar, pelo qual também passa a veia emissária e os ramos da artéria meningea média e os ramos meníngeos da artéria ascendente. Né? Ela é ascendente, ela está subindo, ela está ascendente. Aqui nós temos esse maior forame do corpo humano, que é chamado de forame magno, justamente pelo nome, né? Magno, o maior. Por ele passa ramos do nervo acessório, artérias vertebrais e o bulbo cerebral. Olhem aqui o canal carótico, que nós já comentamos, que passa a artéria carótida interna. E aqui próximo a ele está o forame estilomastoideo. Por que o nome? Porque ele está entre o processo estiloide e o processo mastoide. Então é o forame estilomastoideo. Por esse forame também passa-se o nervo facial, que é o 7º par dos nervos cranianos. Ele entra aqui por este e sai lá onde a gente comentou. Com isso terminamos, galera. Estes foram os principais forames, canais e fissuras do nosso crânio. É um conteúdo muito importante, muito relevante e um conteúdo que deve ser estudado muitas vezes para você fixar o aprendizado. Por isso, assistam várias vezes essa aula, pausem quando tiverem dúvidas e escrevam nos comentários se quiserem tirar alguma dúvida. Então foi isso, galera. Esta foi a última aula dos ossos do crânio. Nós fizemos uma abrangência geral sobre tudo, explicamos, detalhamos. Espero que vocês tenham gostado e entendido essa aula. No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu, fui!